Às vezes o preço é nem de graça. Aliás, isso é muito comum no devedor profissional. Vocês estão recebendo em primeiríssima mão aqui no Outliers. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você esteja ouvindo esse podcast. E agora, novidade, vendo este vídeo. Para quem está só ouvindo aqui pelas plataformas de streaming do podcast, Outliers com uma novidade, a gente está em vídeo a partir de agora de janeiro de 2022. Então, se você está aqui ouvindo no Spotify ou em algum outro aplicativo, no YouTube da XP é possível ver o vídeo também desse papo que a gente vai ter hoje e todos os demais que teremos daqui em diante. Então, essa novidade do Outliers, sem falar que a gente passou a ter periodicidade semanal. Tínhamos periodicidade quinzenal, passamos a ser semanal. Teremos agora o episódio em vídeo também, então cheio de novidades aí. Então, pessoal, feliz ano novo aí para todo mundo que está vendo esse primeiro episódio aqui em 2022. Carol, tudo bem contigo? Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aí com vocês, mas é uma pena que eu não estou presencial, né, gente? Covid me pegou antes que eu pudesse gravar o episódio, mas, Alexandre, é um prazer contar aqui com a presença tão ilustre, né? Uma casa de alternativos hoje. A gente vai trazer também um tema totalmente diferente aqui no Outliers. Então, poxa, você ser a pessoa que vai inaugurar essa franquia é super legal. Pois temos aqui um formato novo e um tema novo. A gente tem aqui pela primeira vez uma gestora mais focada em investimentos ilíquidos, que está entrando no mundo um pouco mais de fundos líquidos. O Alexandre Cruz, sócio e fundador da Jive, vai explicar para a gente. Alexandre, obrigado pela presença e obrigado por topar ser o cobaia aqui desse primeiro episódio presencial e em vídeo. Eu que tenho que agradecer. Eu sou fã da casa, fã da XP, fã da plataforma de conteúdo, fã do Outliers. E, poxa, não tá sendo esforço, pessoal. Acabei de testar negativo, que dá um alívio grande nessa onda. Nós dois fizemos aqui o teste antes de tirar a máscara e começar a gravar. E a experiência tá sendo incrível, porque nós estamos aqui no Skull Rock, então é um lugar, assim, encantador, energizado aqui, com um line-up de música, um instrumento musical e um super equipamento. Então, eu que agradeço aqui a oportunidade de contar um pouco mais da nossa história, do que vem por aí. Boa, bacana. A Jive, eu vou deixar o Alexandre contar nas palavras dele, mas ela é uma casa que nasceu há 7 anos? 10, tá indo pro 11º ano. Com fundo são 7 anos, é isso? Com fundo são 7 anos. Perfeito. Então, já tem aí quase mais 10 anos, mas sempre foi focada em investimentos mais ilíquidos. E esteve por muitos e muitos anos restrita a investidores profissionais, aqueles investidores que têm 10 milhões de reais ou mais. E a gente vai ter novidades aí que em breve ela vai estar com um acesso bem mais amplo, né? Investidores qualificados vão poder acessar a Jive. Mas, assim, sem mais delongas, Ale, eu queria que, no padrão do Outliers aqui, você contasse um pouco de você antes de a gente falar da Jive. Então, se você puder, por favor, dar um resumo da sua formação, né? Da sua experiência profissional e como que você foi parar na Jive, né? Como que chegou ali, como que a sua história te levou a montar a Jive. Muito legal, então vamos lá, bem breve e objetivo aqui. Eu tenho 44 anos, eu sou formado em Economia e Direito nessa ordem, tenho uma pós-graduação no meio do caminho. Eu comecei a minha carreira profissional muito cedo. O meu pai fez uma escolha ali de mudar, tava trabalhando na IBM, a IBM era a Microsoft da época, teve uma época ali que tomou algumas decisões erradas e depois se recuperou, né? Mas nessa época meu pai achou melhor mudar. Tinha um banco que estava crescendo no Brasil, chamado Banco Nacional, patrocinava Ayrton Senna e ia acabar com as filas, e ele acabou deixando ali uma tranquilidade, principalmente de aposentadoria, para apostar nesse banco, que veio a quebrar muito rápido. E aí, com 4 filhos, a gente teve que sair para trabalhar. Eu até estudei em colégio público, que foi muito bom para entender o que é o Brasilzão e a gente levar para o nosso caminho aqui o quanto que, se você quiser desenvolver, ser empreendedor, empresário, trabalhar num país que nem o nosso, a gente precisa entender qual é a realidade do Brasil, né? Então, até hoje eu guardo comigo aqui, a gente leva na Jive ali, que uma equipe de alta performance é uma equipe diversificada, que tem de tudo um pouco e que representa a sociedade brasileira. Mas ali foi o começo, da minha carreira. Eu trabalhei no começo com videogame, eu não tinha ainda internet, né? Eu tenho 44, meu primeiro e-mail foi na USP quando eu tinha 18 anos.
Então, nessa época, eu trabalhava como piloto de revista de videogame. Era divertido. O que é um piloto de O piloto de revista é o digital influencer de game, é o gamer hoje, né? Que na época não tinha internet, então não tinha blog, legal. não tinha nada disso, tinha nenhuma Você era plataforma. pago para ficar testando os Eu jogos. era pago, eu tinha vários consoles que as revistas davam, e aí eu tinha que terminar os jogos, né? Meu foco era mais o jogo de adventure, o jogo RPG, e menos o de luta. Então o negócio era eu me lembro até hoje, era um Macintosh, porque a Apple não tinha se transformado o nome em Mac, 9500, porque ele tinha saída para videocassete, que a turma que tá assistindo aqui, um monte de gente não sabe o que é isso, é um negócio que você punha uma fita ali, que às vezes enroscava, mas que era o que a gente fazia para gravar, o que passava na televisão. Então eu jogava, gravava e anotava as dicas. Então esse foi meu primeiro emprego para ajudar a pagar as contas da família. Depois eu fui trabalhar no McDonald's, porque precisava de uma contribuição maior. E depois passei na faculdade, eu vim fazer USP aqui em São Paulo, eu cresci em Campinas, e ali começou um pouco da vontade de mercado financeiro. Eu trabalhei um pouco no Banco Santander, depois trabalhei na área que eles chamam de Corporate Finance, né, que é uma área de reestruturação, que foi muito legal na Ernst Young. Muita gente que à época trabalhava comigo, hoje está na Álvares e Marçal, que apesar do nome, é uma empresa americana, né? O Mike Marçal é um americano e tem aí, já começa a conectar um pouco com a história da Jive, porque eles foram os liquidantes do Lehman Brothers, da falência do Lehman Brothers nas Américas, né? E a história da Jive é uma história que se mistura com a história do Lehman Brothers. Na verdade, nossa primeira grande aquisição foi comprar o Lehman Brothers no Brasil. O Lehman Brothers tinha pedido licença de banco, mas ainda não tinha tido essa licença, né? Então ela ainda era uma estrutura de securitizadora. E a gente começa, a Jive nasce do jeito que a gente conhece ela hoje, com a aquisição que a gente fez de até então a maior carteira de crédito corporativo não pago, né? Ou seja, em miúdos, dívida atrasada, né? Cujo tomador era uma empresa. E era uma carteira bastante grande. No Brasil você tem essa, como quase nenhum banco se recuperou, com exceção do Multiplix, se eu não estou enganado, a gente tem esse... Você diz banco que sofreu intervenção do Banco Central. Isso, que uma de vez fato... que sofre intervenção, dificilmente você tem... Exato. Quando existe uma dificuldade, normalmente os bancos são absorvidos, e é natural que seja assim, por um outro banco saudável. Muitos bancos foram assim. Nem sempre a autoridade monetária consegue identificar a tempo de haver interesse dos demais bancos. Então, por vezes, quando você chega num ponto onde o buraco está muito profundo, o banco vai à falência. E dos bancos que vão à falência, praticamente todos eles, não se recuperam. Então fica aquela sensação de que, assim, se tem um no acostamento, ele é o bobo. Se tá todo mundo no acostamento, o bobo é você, né? Infelizmente, para nossa cultura, às vezes tem isso. E nesse caso, se você nunca vai ser cobrado, por que você vai pagar, né? Então, quando a gente comprou essa carteira do Lehman Brothers, o banco tinha quebrado em 2008, a gente compra isso em 2010. Vocês trabalhavam, você e os seus sócios trabalhavam no Lehman? Não. O único sócio que chegou a trabalhar no Lehman, que se juntou a nós por volta de 5, 6 meses depois, foi o Guilherme. Mas eu e o Marcelo, que somos os fundadores, não trabalhamos. Mas a sorte é que o chefe do meu chefe na Ernst Young estava já na Álvares e Marçal, e a Álvares e Marçal, como eu comentei aqui, foi liquidante do Lehman Brothers nas Américas. Se não estou enganado, a PwC foi Europa e Ásia, e o liquidante traz os players, né, traz os potenciais compradores, coloca as informações de forma organizada para que hajam compradores. Esses compradores vão dar liquidez nos ativos, essa liquidez vai sendo distribuída na regra dos credores, porque afinal de contas, se é uma falência, não tem ativo suficiente para pagar todos os credores. Essa é a definição aí mais simples de uma falência, né? E a falência do Lehman Brothers era muito grande, foi, se eu não estou enganado, 1,3 trilhões de dólares. A gente está falando de um PIB brasileiro ali. E essa oportunidade foi que fez nascer a Jive, ou seja, a gente participou de uma repescagem. Havia acontecido um leilão onde os grandes e principais players globais e nacionais participaram, e o BTG se sagrou ganhador. Mas alguns meses depois, ele estava no final de processo, pelo menos foi isso que eles apresentaram, no final da recompra do Pactual, uma transação muito maior, muito mais estratégica. Do UBS. Do UBS, que eles tinham vendido 1 ano e meio antes, se eu não estou enganado. Uma parte
talvez a mais importante da estratégia da compra dessa securitizadora era o prejuízo fiscal que ela continha, e a carteira de créditos defaultados era uma opcionalidade ali, era uma oportunidade a mais, mas a grande motivação era usar esse enorme prejuízo fiscal, à época 9 bi, se eu não estou enganado. Mas isso começou a ser um processo um pouco mais complicado, essas duas palavrinhas Lehman Brothers ainda traíam muita coisa, e eles decidiram então não ir adiante, e houve essa repescagem, né? E muitos dos participantes desse primeiro leilão não se animaram em participar de novo, seja porque teria que atualizar a diligência, seja porque talvez acreditaram que a verdadeira motivação era que tinha talvez um problema maior ali dentro. Então a gente participa dessa repescagem, vai até a Corte de Falência de Nova York com uma proposta empatada com o Barclays, que vinha comprando muita coisa do Lehman Brothers, e acabou que a nossa proposta era mais simples. E o juiz decidiu então por nós, porque apesar de mesmo preço, nossa proposta basicamente era 10% em escrow, né, uma conta de contingência, aquilo que aparecesse de contingência que não tivesse mais recurso, a gente poderia pegar em até 12 meses 10% do preço. E foi essa a razão que levou o juiz declaradamente a falar, olha, não entendi muito bem as condições todas da proposta do Barclays, a da Jive aqui está bem claro de que no pior cenário vai ser 90% de 15 milhões de dólares. A gente pagou ali a época. A gente, bons tempos, o dólar ali era 1,7. Caramba. Bons tempos. Isso foi em 2010. 2010 já. Perfeito. Tentando resumir aqui para quem eventualmente ficou perdido. O Lehman Brothers faliu no mundo, e aí nos diversos países em que eles operavam, os reguladores pegaram os ativos que tinham algum valor e saíram leiloando. No Brasil houve esse leilão, e uma parte dos ativos era uma carteira de devedores do Lehman Brothers. Devedores atrasados, é isso? Quase isso. Era uma securitizadora que dentro tinha esses créditos, mas você estava comprando a securitizadora, você estava comprando o veículo. Tá bom. Né? Então, assim, a Corte de Falências podia, de fato, ir se livrando de todos os ativos. Diferente disso, só detalhe curioso, se você vende só os créditos, a entidade continua lá. Perfeito. Então, para não ter que depois cuidar dessa entidade, fechar essa entidade, você simplesmente vende aquele CNPJ, que era uma securitizadora, que embaixo tinha os créditos. Então, só essa pequena mudança aí. Perfeito. E aí, mas o grosso do que tinha ali dentro eram créditos a vencer, não, vencidos, que vocês tinham que recuperar, tinham que ir atrás para cobrar. Exatamente. E aí que começa a jornada de vocês. Exatamente. Assim, do Oiapoque ao Chuí, tinha assim, todo tipo de fauna e flora, assim, ornitorrinco, tinha de tudo que a gente imagina aqui. O que eu quero dizer com isso? Tinha empresas falidas, tinha empresas em recuperação judicial, empresas que estavam só passando por alguma dificuldade, créditos maiores, créditos menores, todo tipo de setor, toda a região do Brasil. Então foi uma carteira muito rica para a gente poder aprender, errar. E foi e aí o primeiro aprendizado se você paga o preço certo, porque afinal de contas a gente compra coisa com problema. Então não tem nada bom que a gente compra. A gente brinca que se tem problema, tudo é ruim, meio ruim, mais ou menos. Então a primeira coisa tem preço certo e preço errado. Às vezes o preço é nem de graça. Então, às vezes, aquele portfólio não faz sentido. Trabalho. É o custo daquilo, para carregar aquilo ao longo do tempo, o custo interno, externo, advogados, investigadores, quando é esse caso, tecnologia, renegociação dos ativos, recuperação dos ativos, etc, etc. Às vezes pode não gerar uma recuperação que justifique pagar mais do que zero, né? Muitas vezes você acaba ou não comprando, ou tentando, se o vendedor, por exemplo, é uma ação financeira grande, você fala, olha, precisa colocar mais ativo aqui. Porque esses ativos aqui, se você quiser se livrar desses problemas, tá muita carne de pescoço, precisa colocar um pouquinho de filé mignon aqui, senão a gente não consegue fazer com que o preço se justifique. Mas, de fato, quando você paga o valor mais justo, ou o valor que justifica esse fluxo de caixa, porque no final é um fluxo de caixa projetado, ele não muda tanto assim quando você olha o valor de um ativo financeiro. Você vai ter despesas e vai ter receitas. Essas receitas vêm de collections, que a gente chama, né, de recuperações que a gente tem nesses ativos, que às vezes vai ser um acordo com um devedor, uma empresa, um avalista, às vezes vai ser um imóvel que você recupera e que tem que consertar e botar de novo para vender no mercado, às vezes aquele devedor é credor de alguém, às vezes o ativo é físico, às vezes é uma propriedade, um imóvel, às vezes é um ativo físico. Então tem uma série de caminhos possíveis que a gente pode contar algumas histórias aqui para visualizar um pouquinho mais. Ale, e até complementando, você dando um passo atrás, assim, você contou bastante a história de vocês, já tem aí quase 11 anos de gestora, uma equipe super robusta. Antes até da gente falar um pouquinho da Jive, eu queria até
tirar uma dúvida, uma curiosidade, né? Acho que muita gente vai ter essa curiosidade aqui. Por que escolher, né, um caminho mais de líquido, mais de investimento alternativo, que é o que a gente chama aqui na plataforma, do que o mundo líquido, né? Você contou bastante de todo o processo da compra do Lehman Brothers aqui no Brasil, mas antes disso eu até queria entender, assim, por que o Alexandre e o Marcelo pararam no mundo de líquidos, né? Como é que vocês chegaram aqui? Carol, adoraria que a resposta fosse super glamurosa, foi um insight incrível e tudo mais, mas foi uma mistura de oportunidade com falta de opção. Eu acho que primeiro que o mercado de líquidos, ele cresceu no Brasil e se desenvolveu, ainda está se desenvolvendo e a XP tem um papel muito importante nisso, mas ele já era muito mais desenvolvido. Então você teria mais dificuldade de achar espaço, oportunidade de se diferenciar. A segunda coisa é que, de fato, eu fui estudar Direito como segunda faculdade, então você está um pouco mais maduro, eu tinha feito já uma pós-graduação. A gente começa a entender, e passou muito essa reflexão na minha cabeça, e muito conversando com as pessoas que começaram a empresa com a gente, de que você pode ser um alto executivo, uma alta executiva do mercado financeiro, do mercado empresarial, de todos os tipos, indústria, serviço, tecnologia. Agora, o desconhecimento no direito gera uma série de distorções e uma série de oportunidades. Né? Então, às vezes, pessoas de alta envergadura nas suas carreiras, quando tem uma situação de quase litígio ou de disputa, ou de problema, entram numa situação de desconhecimento muito grande, até pela estrutura do direito romano-português que a gente tem no Brasil. Né? Então, muito rapidamente, você tem dois grandes tipos de direito no mundo, o common law, ou a lei comum, e o direito codificado. E, em muito resumo, a diferença entre os dois você tem poucas leis, e as decisões que vão mudando ao longo do tempo são o grande caminho, né? A tal da jurisprudência, né? Que você vai construindo decisões parecidas. Ou seja, o comércio eletrônico não é tão diferente do comércio não eletrônico. E você, em teoria, não precisaria, segundo o direito comum, de leis tão específicas para regular o que no final é uma relação de comércio. O direito codificado, você fica produzindo lei para tudo. Primeiro que o processo de produção de lei, ele é moroso e é natural que seja moroso. Talvez seja um pouco mais moroso, mas ele é moroso e é natural que seja assim. Segundo, que você começa a produzir leis que se sobrepõem entre si. E aí você começa a ficar muito tempo discutindo qual é a lei, já que ela se sobrepõe, para prevalecer nesse caso. E aí você acaba tendo um distanciamento do cidadão comum, nem se fale, mas mesmo de altos executivos e executivas, empreendedores, empreendedoras, empresários, empresárias, do que é uma situação de litígio, quanto ele custa, quanto demora, qual a chance de eu ganhar. Então eu diria que, primeiro, o mercado já muito preenchido e com players muito fortes no lado líquidos, e de outro lado, o contato com o mundo do direito mais velho, olhando e falando, caramba, você não fazia a menor ideia de que isso funcionava desse jeito, acendeu uma luz de muita oportunidade. Olha, desde tecnologia para você acompanhar as ações judiciais e poder ter um pouco mais de ciência, ou jurimetria, que a gente chama, né, que é a estatística ligada ao direito, para que você tenha mais previsibilidade, para que você possa olhar para um processo, seja um imóvel com problema, um litígio, uma class action, que a gente fala, né, uma ação de classe minoritárias da Petrobras, depois que houve o acordo de leniência lá, onde a gerência da companhia declarou que fez bobagem, ou que outros gerentes fizeram bobagem, os diretores fizeram bobagem, isso prejudicou o minoritário, uma dívida não paga, um direito autoral, e tudo isso que pode haver dúvida, pode haver um quase litígio ou um litígio, foi cair a ficha de que se é difícil para mim, deveria ser difícil para muita gente. E que talvez ali a gente pudesse causar um impacto bacana no mercado, criar produtos diferentes e se diferenciar nesse setor. Foi assim, desculpa não ser uma resposta assim super incrível, um super insight, mas essa é a verdade. Vocês estão com quanto sob gestão hoje, mais ou menos? Mais ou menos 10 bi. Isso vai mudando um pouquinho, porque a gente vai distribuindo dinheiro, então isso vai mexendo um pouquinho, mas na média a gente fica com bi, fica oscilando entre 8 e 10 bi nesse momento. Esse último fundo nosso que a gente captou no meio da pandemia foi de 4 bi, foi o maior fundo até hoje. Caramba. Captado para essas situações que a gente chama de especiais, de stress, etc. São quantas pessoas? São 300 pessoas. 300 pessoas. Isso é legal a gente explicar um pouquinho, porque... Por que tanta gente? Exato. Não é comum você ter assets tão grandes aqui no perfil de convidados que a gente traz aqui. Se você vai para uma Morgan Stanley, para uma Pinco, para essas gestoras globais maiores, né? A Bridgewater esteve aqui com a gente.
de fato, tem 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Mas as gestoras independentes aqui do Brasil, geralmente é um número bem menor, né? Exatamente. Por que tanta gente? E acho que isso é legal a gente explicar, né? Então, a gente tem a gestora, tem a parte do negócio que é gerir direito de terceiros, onde você faz captações, onde você gera esse dinheiro, onde você produz relatório, onde você fala com os investidores, etc. E é onde você aloca. Mas o que a gente tem que justifica um número tão grande de pessoas comparado com gestoras que são, vamos dizer assim, puro sangue, é a plataforma de serviço. Que hoje ela é centrada e focada em atender o que a gente compra, mas que a gente já presta serviço para terceiros. Então, exemplo, os fundos de pensão no Brasil, com honrosas exceções, mas infelizmente o cenário é de muita, principalmente no passado, é de muita negligência e muitas vezes fraude, às vezes as duas coisas. Eles não têm uma regulação clara para venda de ativos. Então, aquela pessoa, aquele CPF que está ali, mesmo depois de uma intervenção, ou que está sob nova direção, ou numa gestão correta, tem pouco incentivo para vender o ativo e uma lacuna legal. A Previc ainda discutindo como fazer isso da melhor forma, e aí depois os tribunais de conta podem questionar bastante coisa. Então, para eles faz mais sentido contratar um serviço de cobrança, de recuperação desse ativo, do que de fato vender. E como a gente entende que se não vai vender, não vai concorrer com a gestora, com a gente deploy capital, né? Ou seja, investir dinheiro, era um nicho que valia a pena a gente preencher. E se um dia vier essa regulamentação, a gente acredita que um dia vem, a gente está muito bem posicionado, porque afinal de contas a gente está prestando serviço, conhece a carteira, conhece as perspectivas e vai estar bem posicionado para fazer uma oferta. Então, a justificativa para ter muito mais pessoas e tecnologia do que uma gestora é porque a gente não é só uma gestora, a gente é uma gestora com uma plataforma de gestão e recuperação desses créditos, desses ativos, desses imóveis, desses litígios, desses class actions. Tudo isso que a gente investe, a gente toca a gente mesmo, né? E para isso você acaba precisando de mais tecnologia e mais pessoas, daí essa diferença. E o grosso do que você tem lá, do perfil das pessoas, tem muito advogado. Então, essa é uma ótima pergunta, né? Sim e não. Ou seja, tem bastante gente que tem uma retaguarda jurídica, então estudou direito, como eu, por exemplo, que nunca advoguei, mas que fui estudar direito mais depois da minha formação em economia, e gente que estudou direito e que a gente incentiva muito uma segunda formação, a gente acha que abre bastante a cabeça, mas a gente brinca que a gente tem que trabalhar no mínimo em duplas, a gente trabalha em squads, né? Mas se você tiver só a visão dos advogados, eles muitas vezes, e não é por culpa deles, a gente precisa ser muito especializado, dado esse nosso direito tão complexo que a gente tem aqui, eles acabam olhando muito pro litígio ou pro processo, ou pro quase processo. E os administradores, engenheiras, a gente tem psicólogo, marqueteiro, tem de tudo, né? Aliás, para negociação, os psicólogos são muito bons. Você também precisa olhar para fora e ter esse ângulo, às vezes, é uma indústria, é um serviço, poxa, tem finanças envolvidas em tudo, tem estratégia de negociação, comportamento humano. Então sim, porque tem bastante gente com retaguarda legal, que teve carreira e formação jurídica, mas a gente tem mais da metade das pessoas que não tem. E o que a gente tenta fazer são os times terem um misto entre gente que tem e gente que tem outras formações. Para tentar recapitular aqui, são 300 pessoas. Hoje todas elas, né, elas são focadas em algum processo de gestão e alocação de recursos, ou de fato essas squads que você acabou de comentar, elas atuam meio como se fosse uma por empreitada, né, por cada operação que vocês estão olhando em específico, e aí podem se desmontar e olhar a parte de serviços para terceiros. Como é que está dividido, né, esse núcleo de 300 pessoas? Apesar de ter muita rotatividade, Carol, é bem claro, na verdade, quem trabalha, vamos chamar assim, no foco da gestora, no foco, por exemplo, de investment relations, né, relações com investidores, no foco de originação, no foco de gestão pura dos investimentos, e de quem trabalha na recuperação dos ativos. Existe um processo que é a passagem entre a gestora que originou, precificou, fechou o contrato de aquisição daquele ativo, e a turma que vai cuidar, que a gente chama de onboarding. É o processo onde você entrega literalmente tudo aquilo que você aprendeu no processo de originação e precificação, para que a turma, os squads que vão assumir aquela gestão não percam nada pelo caminho, e que a gente consiga, inclusive, a partir dali, medir o orçado realizado em relação ao que foi o fluxo de caixa projetado, seja em despesas que a gente vai gastar para fazer aquela recuperação, seja na recuperação em si, quando a gente monetiza os ativos que a gente compra. O que muitas gestoras, quando chegam aqui na plataforma e vão explicar o processo de investimento, fazem é que elas compram os ativos,
no mercado secundário ou no mercado primário e alocam seus fundos. Vocês têm um DNA não só de alocação, vocês podem também, né, alocar produtos no mercado, mas vocês também têm uma parte muito forte de originação. E aí queria um pouco que você explicasse, né, como é que funcionam essas duas esteiras e como elas se conectam no processo de alocação dos fundos que vocês fazem a gestão. Quando a gente comprou o Lehman Brothers, basicamente o que a gente tinha era que recuperar crédito. E aí, nesse exercício, a gente viu que 52% historicamente, até hoje esse é o número, do que a gente recupera é um imóvel. E a gente falou, bom, se a gente está fazendo isso, quer dizer, se a gente está pegando imóveis de vários tipos, e, poxa, tirando, sei lá, Césio 137, que demora 100 anos para recuperar o problema ambiental, a gente está resolvendo alguns problemas ambientais, causando impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. Pô, problemas de sobreposição de posse, problemas de renegociação de o que a gente chama de próprio terreno, próprio da coisa, que é IPTU, ITR, condomínio, etc. E todos os outros tipos de problemas que o imóvel pode ter, inclusive obra parada, a gente se perguntou, por que não comprar imóveis diretamente com esse tipo de problema? Se a gente já está fazendo isso. E assim como, muitas vezes, a gente buscava como recuperar um crédito, e a gente descobria que, de alguma forma, alguma empresa, às vezes com a sucessão, com um offshore e tudo mais, os nossos devedores eram credores. E a gente conseguia penhorar o que a gente chama de rosto dos autos, né, que é um nome bonito para dizer que João deve para José, e eu sou a Maria, e o João me deve, a Maria penhora o que o João tem a receber do José, e aí a Maria começa a ser credora do José. Diretamente. E nisso a gente começou a falar, poxa, por que a gente não compra diretamente créditos que não são oriundos de dívidas bancárias? Que são oriundos de ações judiciais de todas as naturezas, que podem ser um espólio, que podem ser um crédito de precatório, que pode ser um crédito ligado a um litígio, a uma arbitragem, a um litígio familiar internacional, de um ex-sócio, etc. Então, para mostrar um pouquinho que a Jive vai testando um pouquinho o que ela está fazendo como consequência natural de uma atividade já presente. E se a gente identificar que a gente tem habilidade ou que tem um nicho de mercado para que a gente possa avançar, dar um zoom nessa estratégia e trazer essa estratégia para dentro de casa, a gente faz. E aí, conectando com a tua pergunta em relação aos gestores de crédito e o que vem por aí. A gente, conforme os fundos foram entregando bom resultado, a gente foi aumentando um pouquinho o mandato deles. Experimentando, sempre, né, sem pular de cabeça para ver a profundidade do rio, mas a gente começou a emprestar dinheiro também. Então, muitas vezes, a gente estava numa posição de comprar vários créditos em relação a um devedor só, a uma empresa. E a gente começava a ver que essa empresa, às vezes, quebrava, às vezes, ela se recuperava. E elas precisavam de novas linhas de crédito. E o nosso relacionamento e o nosso risco estava numa posição muito privilegiada para a gente emprestar dinheiro para aquela companhia que há 1, 2, 3, 4 anos atrás tinha uma grande dificuldade, que agora a gente consegue, sem assimetria de informação, ver que ela está melhor. Exemplo, a Rastec, a antiga Rastec, hoje Horizon listada. Quando a gente entrou nessa empresa, nós compramos por volta de 90% da dívida dessa companhia, ela estava com uma série de dificuldades, até investigação Polícia Federal, muito do modelo de negócio ainda era coleta de lixo, então você ainda tinha prefeituras não pagando pela crise que a gente teve, principalmente pública, em 15 e 16, mas chegou um momento que ela precisava de mais recursos. E a gente está numa posição super privilegiada para emprestar esses recursos, e se a gente não pudesse fazê-lo, a gente ia, vamos dizer assim, deixar dinheiro na mesa e podia ter uma estrutura muito mais colaborativa e rápida para essa companhia poder se refinanciar, dado que o pior já tinha passado. Então, esse é um exemplo para mostrar que a gente tem uma máquina de originação que vem do próprio exercício do Special Situations, do distress, né, do crédito defaultado. Muito da carteira, de fato, vai continuar defaltada e vai ser uma recuperação Quando que você não fala requer... Defaultado Defaultado é não pago, né? Que está atrasado, né? Uhum. Que está, muitas vezes, já judicializado. Você está exigindo, buscando a recuperação desse crédito em juízo. Então, muito da carteira, de fato, a empresa vai virar uma falência e não vai se recuperar. Mas uma boa parte da carteira vai se recuperar. E o grosso da nossa originação vem por esse contexto que a gente tem, ou direta ou indiretamente. Ou nós já somos credores da companhia, que teve um problema de atraso, de default, de recuperação judicial, de extrajudicial, ou só uma dificuldade, ou a gente atrai companhias que precisam de reestruturação, apesar da gente ainda não ser credor. E a gente acaba conseguindo fazer algo muito interessante, que é, mesmo quando a gente ainda não é credor e a companhia precisa te refinanciar, a gente consegue, ao mesmo tempo, trabalhar com os bancos, que são nossos parceiros, para comprar o crédito, para poder ajudar a empresa a se reestruturar completamente.
né, que foi o caso da Horizon que a gente comentou aqui. Quer dizer, a gente de fato fala, olha, eu sou o maior e talvez o único credor novo da companhia, vou reestruturar toda essa dívida em virtude de que a gente tem ali já uma convivência de 1, 2, 3 anos e consegue falar, olha, o pior já passou, o Vale da Morte foi superado, agora tem um caminho objetivo claro que mostra que ela vai se recuperar e que agora o risco dela mudou. Então, a gente inclusive está agora, nos próximos dias, lançando o produto aí na plataforma de vocês e outras plataformas de crédito, que é bem o que você falou, quer dizer, a gente pode alocar carteiras e fazer alocações comuns, mas o nosso grande diferencial é originar diretamente esses créditos e principalmente ter formatos de monitoramento diferentes. Como a gente vive no pântano, a gente compra tudo que dá errado, né? É mais fácil, Carol e Samuca, a gente poder se prevenir do que pode dar errado. Principalmente ter aqueles alarmes amarelos, sabe assim, olha, o gato entrou na sala, o gato começou a subir a parede, e não tipo assim, o gato pulou do telhado. Então isso para crédito é fundamental, porque se você tem as ferramentas do que pode dar errado, desde a cláusula, da estrutura contratual daquele empréstimo, mas principalmente o monitoramento, onde você fala, olha, combinado com uma estrutura, com cláusulas fortes, com ferramentas de garantia ideais, você sabe não só o tempo que demora, quanto custa, como você é especialista em fazer isso, mas você consegue monitorar para falar, agora é a hora da gente sentar e fazer esse movimento, ou fazer essa renegociação, fazer essa estruturação, ou puxar essa cláusula do contrato antes que tenha uma fila de credores disputando as mesmas coisas. Então a gente tem aqui a audácia de dizer que, vindo do pântano, sair do crédito estressado, do distress, né, da situação especial, é mais fácil caminhar do pântano para a população ribeirinha do que lá do meio de Manhattan e descer pro Bronx. Como a gente andou no estressado, fazer o high yield, fazer o crédito que entrega um pouco mais de retorno, com um pouco mais de risco, talvez seja um caminho menos tortuoso, menos difícil do que o contrário. Eu queria que você desse uns 2 ou 3 exemplos de tipo de crédito que vocês executam. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar. Eu lembro de uma apresentação de vocês de 2017, talvez, 2018. Vocês tinham um devedor lá na carteira, era uma empresa, né? E vocês descobriram que o dono dessa empresa tinha uma casa em Miami. O cara aqui no Brasil, tô mal, devo, não consigo, coitadinho, mas vocês descobriram que o cara tinha uma casa em Miami. Conta pra gente como que vocês descobriram essa casa em Miami, como que vocês conseguiram executar e receber? Esse caso que você se lembra é um caso onde a gente começa a usar a tecnologia para fazer o que a gente chama de investigação digital. Havia indícios de patrimônio fora e a gente coloca os nossos stalkers, né, que os nossos, abre aspas, perseguidores, ficam monitorando o que a turma faz nas redes sociais. E houve esse comentário, esse post, que até era na verdade, uma amiga que postou, porque essa turma às vezes doutrina os filhos e os netos, né, para não postar. Mas leva e aí você foi tagado, né, já viu. E a gente falou, bom, aí olhamos pelo Google Earth, a foto tinha placa de carro, porque era na frente da casa, tinha placa de carro, tinha um formato ali que a gente pelo Google Earth conseguiu pegar o formato da piscina, porque era mais de uma foto. A gente falou, bom, a gente sabe onde agora falta uma prova cabal, né? De que então, o imóvel era da precisa descobrir, pessoa. Mas você precisa provar, né? E a prova a gente achava que ainda não era cabal o suficiente, então a gente ficou monitorando, aí fica um pouco menos difícil, porque você sabe, e fica esperando o deslize daquele devedor, daquela devedora. E aí, basicamente, era um condomínio daqueles que tem golfe, clube de golfe, que você tem fachadas padrão, casas padrão. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, sei lá, 3, 4, 5 dormitórios. E aí, em algum momento, alguns meses depois, esse devedor quis mudar a fachada. E aí ele preencheu um formulário online e colocou lá que ele era owner, dono. E aí sim, é uma prova cabal, porque ele falou para um órgão público americano de que ele era dono da casa. E a justiça americana é muito rápida e muito diferente da nossa. A gente conseguiu ali em 3, 4 meses fazer essa recuperação. Então esse é um exemplo de forma... E aí vocês tomaram a casa dele, venderam a casa e recuperaram uma parcela do crédito. Isso, exatamente. E aí, pensando na pergunta da Carol, olha que interessante, quando a gente vê formação de patrimônio offshore, quando a gente vê desfazimento de patrimônio, por exemplo, são monitoramentos muito sofisticados que a gente tem, que a gente aprendeu dessa vivência no pântano aqui, que a gente está contando dessa vivência em tudo que deu errado, de esforços de recuperação, e acabam sendo um enorme diferencial, seja para emprestar, seja para a gente se proteger
quando a gente tem informações que provavelmente só a gente vai saber, ou que poucos credores vão saber, e a gente pode montar desde estruturas onde, por exemplo, desfazimento de patrimônio numa quantidade grande, ele é gatilho para vencimento antecipado ou para algum outro tipo de proteção nossa, né? Então a gente consegue usar todo esse aprendizado de anos e anos fazendo esse tipo de recuperação de crédito para dar os créditos de uma maneira um pouco melhor, mais estruturada e com menos risco na hora de um problema. Vocês são muito criativos para conseguir cobrar esses créditos, né? Vocês tiveram recentemente no Stock Picker, vocês contaram lá a história de um rebanho de gado que vocês tinham tomado, aí, poxa, cortaram toda a orelha do rebanho. Isso aí o pessoal já ouviu, mas tem alguma outra que não seja tão comprida? Que seja... Então, eu contei essa do gado, que em muito resumo, basicamente, a gente colocou monitoramento na orelha e chegamos lá, defaltou, a gente foi recuperar o gado e tinham cortado as orelhas todas. Outra, a gente tinha colocado como garantia tanques de etanol e álcool anidro, acho que se não estou enganado. E aí a gente colocou câmera, colocou segurança e tal, mas na verdade quando a gente foi pegar a garantia, dentro dos tanques já tinham quase da mesma tamanho do tanque, tinha um cilindro de plástico. Então você olhava de cima, ele estava cheio, mas na verdade cabia 20%, porque é quase do tamanho do tanque. Sabe aquelas brincadeiras de criança que você põe um cilindro, você põe um menor? Uhum. Então tomamos esse olé também. Mas tem uma história legal, não de olé, que a gente tinha uma situação bem como essa que você colocou, Samuca, a gente via que tinha filhos que corriam de Stock Car e que não pagavam e alegavam, eram muito combativos. Aliás, isso é muito comum no devedor profissional. Existe uma exposição grande, e existe um arsenal de advogado, e você tem uma dificuldade muito grande de falar com a pessoa, ao passo que aquele empresária que teve dificuldade mesmo, ela não tem um arsenal de advogado, tem um advogado ou dois, e ela fala com você, ela senta com você e fala, pô, tá aqui, ó, tô aqui meu kimono aberto, eu não consigo pagar essa dívida desse jeito. Então a postura é outra, o jogo é outro, o resultado é outro. E aí a gente não conseguia citar. Citar é o nome bonito em direito para você começar um processo. E nos Estados Unidos, pra vocês terem uma ideia, vocês devem ter visto um filme, série e tal, que ele olha e fala, pô, Samuel, tira uma foto e fala served, que é o nome inglês para servido, né? E no caso, citado, né? Aqui, a lei até mudou, melhorou. Aliás, isso é uma coisa legal, a gente tá ficando cada vez menos pior, seria a melhor frase de falar aqui. Mas às vezes, essa época ainda não tinha mudado a lei e você não conseguia citar ninguém pela portaria. E aí essa turma morava lá no Portal do Morumbi, que tinha um conjunto de prédios, sei lá, 5, 6 torres, e provavelmente a turma lá tinha uma amizade, ou mais que isso, com a portaria, a gente nunca conseguia citar a turma, porque tinha que citar na pessoa, né? E aí a gente descobriu que os filhos corriam de Stock Car, e aí não teve jeito, a gente convenceu o oficial de justiça, e sabia que o devedor especificamente era o pai de um dos corredores, e a gente citou no box do autódromo, entrou lá no box e conseguiu citar. Então, para contar um pouco que a nossa vida é menos glamurosa, né? A nossa vida aqui acaba sendo muito da sola de sapato, muito da economia real. Então, a gente aqui, no nosso tipo de trabalho, acaba tendo uma correlação muito baixa, quase que nenhuma, com ativos líquidos, principalmente no intervalo de 3, 6 meses. Como demora mais ou menos 30 meses entre o que a gente escreve um cheque e compra um ativo, uma carteira de crédito, uma carteira de imóvel estressada, ativos judiciais, e o momento que você monetiza, para dar um exemplo bem claro para todo mundo, quando o presidente era o Temer e houve aquela gravação do Joesley Batista que derreteu os mercados quase que como um todo, a nossa cota continuou subindo tranquilamente, porque não afeta o nosso dia a dia, a nossa vida, os nossos ativos que a gente tem embaixo. Então, é legal para compor a carteira do investidor você ter alguma coisa que é bem descorrelacionada para quando tem esses momentos que tudo cai, que a gente possa se proteger, justamente porque o nosso negócio é muito diferente e muito não relacionado com o que acontece amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no próximo trimestre. Eu queria fazer uma pergunta, até fazendo uma afirmação, um misto de pergunta e afirmação. Você consideraria até o produto de vocês, de certa forma, contracíclico, uma vez que acredito eu que a maior geração, né, de negócios, de oportunidades de investimento seria até em momentos que a economia está mais deprimida, está, de fato, com as empresas com mais dificuldade, aí vocês conseguem, de fato, ter um filtro, uma peneira maior, ou não tem nada a ver com necessariamente, né,
a temperatura de cenário macroeconômico? Eu diria que você tem razão, mas vale a pena a gente explorar um pouco mais em detalhes, né? Então, quando, assim, se o Brasil virar Venezuela, ou seja, a gente comprar as coisas numa situação estressada, e ano contra ano a situação piora, tem também os nossos aqui vizinhos argentinos, né, onde a gente tem poucas situações de melhora, mas faz décadas que a situação piora, o nosso retorno ele vai ser bom, ele vai ser adequado, mas ele não vai ser o melhor retorno se comparado com uma situação onde, exatamente como você descreveu, que é contracíclico no sentido de que é um ciclo. Ou seja, quando a gente compra o período de investimento do fundo, a gente compra ativos enquanto a economia está piorando, e depois quando a gente vai se desfazer desses ativos, monetizar esses ativos, recuperar esses ativos, a economia está menos pior, esse é o ideal. O cenário ideal é esse, que é você ter anos de período de investimento. Os nossos fundos têm 6 anos, então 3 com 3 período de investimento, 3 período de desinvestimento. Como a gente busca o dinheiro que aquele devedor já ganhou, como a gente compra o valor a preço de liquidação, mesmo com o tempo e o custo de carrego de resolver os problemas de um imóvel, ou seja, como a gente paga muito barato, mesmo que a situação piore em relação ao momento que você comprou e o momento que você vai monetizar, você ainda tem um ganho muito bom e resiliente com o nosso tipo de investimento. Mas o ideal, assim, o ápice do timing é quando você começa a investir, a economia piora, e quando você está desinvestindo no terceiro, quarto ano seguinte do fundo, a economia está menos pior ou está melhorando. Esse é o ponto. Mas eu queria acrescentar que a gente tem uma filosofia. Vocês entrevistam muita gente aqui, sei que vocês têm parceria com a Oaktree, com o Howard Marks. Ele tem eu sempre falo essa carta aos investidores que eles fez na década de 90, onde ele pegou os retornos de todos os gestores de alternativos e pegou a turma que era 45% menos pior. Então, 45%, você estava acima dos 45% piores de retorno e abaixo dos 25% melhores de retorno. Se você usar o composto, o compound que a gente chama, quer dizer, ano contra ano você reinveste o dinheiro. Você nunca fica lá para trás, mas também você nunca tá lá no. Você fica médio, né? Porque se você tá mais para perto do 5, você tá quase abaixo da média se você ficar no 4,5, 5. Mas você nunca tá entre os super bons, porque você tá abaixo dos 25. Mas se você tiver essa consistência, em 14 anos você é 3% melhor da classe. Então, a cabeça da Jive, basicamente, nós queremos estruturas de preço e de visão de resultado, se a gente entra muito barato, mas também se o cenário acaba sendo muito melhor do que a gente previu, ou se materializou o cenário otimista, a gente divide muito com quem vendeu, seja ele uma família, um empresário, uma empresa, um banco. Logo, a gente ganha escala, faz muito negócio, mas dificilmente os fundos da Jive vão dar mais que 28%, 30% ao ano, e dificilmente eles vão dar menos que 15%, porque a estrutura e a filosofia da casa é para isso. E a gente quer consistência, o que a gente quer é que o nosso investidor fale, a cada 5 anos meu capital dobra na Jive. E esse é o nosso objetivo com os produtos mãe da casa, é isso que tem acontecido. Então, já descontado a taxa de administração e performance, você colocou R$1, daqui a 5 anos sai com 2. E se a gente fizer isso o resto da vida, a gente acha que nossos investidores vão estar muito felizes e a gente também. Até porque nós somos os maiores investidores dos nossos próprios fundos, né? O nosso partnership, a nossa sociedade é muito compradora do que a gente vende. Então, acho que essa é um pouco da nossa filosofia. Então, você não vai ver a Jive dando 40 e menos 10. Basicamente por essa filosofia. Logo, a questão do ciclo tá certa, Carol. Para você pensar nessa alocação, mas a gente consegue realmente dar um retorno que fica entre 15 e 25 o tempo inteiro, no melhor cenário de ciclo ou no pior cenário de ciclo. Então vocês tiveram, até hoje, produtos fechados, prazos ali de 6 anos para investidores profissionais. Vocês estão vindo agora com um produto mais democrático, mais acessível, mas com uma outra proposta. Queria que você explicasse para a gente um pouco de como que vai ser esse produto. Não é legal. Foram 2 motivações. Em primeiro lugar, as empresas que em algum momento tiveram dificuldade, conforme elas vão melhorando, por lógica, o risco delas vai diminuindo. Portanto, o apetite dela por pagar um empréstimo mais caro vai diminuindo também na proporção da melhoria do seu balanço, da sua capacidade, dos seus resultados. E a gente estava numa posição muito privilegiada para acompanhar isso com pouca assimetria, quando a gente é credor dessa companhia desde o momento da dificuldade até a reestruturação.
E a gente ficava assim com aquele gostinho amargo de falar, bom, legal, como o alvo de retorno diminuiu, mas o risco também, eu não consigo emprestar dinheiro para essa companhia porque não vai atingir 20% líquido de retorno ao ano. Você fala, poxa, mas vou entregar de bandeja aqui para um outro gestor, para um outro fundo de crédito, mesmo que amigo, poxa, a gente fala, caramba, a gente está perdendo oportunidade que estão aqui na nossa frente e, de novo, muitas vezes numa posição muito mais estratégica e sem assimetria para desenhar um melhor contrato, melhores garantias, prazos adequados para os planos da companhia, um relacionamento muito forte com essa companhia. Então essa foi uma motivação, e a outra motivação é que a gente precisava fazer alguma coisa para o qualificado. A gente passou muito tempo nos nossos fundos, né, até agora, para o investidor alta renda, o multifamily office e o family office. Que é muito legal, que são uma das nossas riquezas é poder ter um investidor nosso em cada setor da economia, às vezes mais de um em cada região do Brasil, onde a gente pode fazer aquela ligação para entender um pouco melhor aquela região ou aquele produto, aquela planta industrial, aquele advogado, aquela situação, aquela contraparte. Mas a gente sentia muita falta de poder impactar e democratizar mais o acesso aos investimentos da Jive. Até porque como a gente como a Carol falou, protetivo, não correlacionado com a carteira, anticíclico de uma certa forma, poxa, levar isso só para quem tem bastante capital não parecia uma coisa, faltava uma coisa pra gente, né? Então com essas duas motivações, a gente decidiu fazer um fundo de crédito que o mínimo para investir vai ser R$10 mil para o investidor qualificado, e que a gente vai ter 360 dias para pedir o resgate, para a gente poder, de fato, fazer prazos. Não vão ser 6 anos, vai ser não vão ser 6 anos. Dias. Um fundo listado, então ele tem características que são mais acessíveis para a grande base de investidores brasileiros, e que é a nossa vontade na Jive que a gente possa fazer, não deixar de fazer negócio com as companhias que passaram dificuldade, mas que estão melhorando. Aquela coisa assim, agora que você é bom, não trabalha mais comigo, vai trabalhar com o colega aqui do lado, né? E ao mesmo tempo poder falar, poxa, você é um pequeno investidor, ou você está testando essa categoria de mercado que você ainda com mais conservadorismo não testa, que você possa fazer isso com cheque pequeno, que você possa fazer isso mesmo que não tenha ainda uma grande fortuna para investir. Então acho que essa foi a motivação aí desse produto. O que vai ser taxa de administração dele? A gente não fechou todos os detalhes aqui, então eu não quero falar aqui pra gente aqui. Só falo o que tiver definido. O alvo de retorno, que é a proposta, que é um pouco menor, justamente pra gente poder diferenciar o fundo mãe. CDI mais esse fundo coisa? É CDI mais 4, líquido de taxa de administração e performance, líquido pro cotista, podendo ser um pouco mais, porque afinal de contas nessas estruturas você consegue colocar o que a gente chama de kicker, ou que a gente captura um pouquinho do valor sintético, a gente chama, né? Sem ser sócio de uma companhia que está emprestando dinheiro, você captura um pouquinho de um EBITDA maior, de um resultado melhor, então com chances de ter um pouco mais de retorno do que esse retorno de CDI mais 4, que esse é o alvo aqui pra gente. Gente, logo vai estar aqui, vocês estão recebendo em primeiríssima mão aqui no Outliers, tudo e mais um pouco, né? Então eu só não pude falar absolutamente tudo, porque a gente deve estar aí nos próximos dias fazendo esse lançamento formal. Mas com o CDI indo aí potencialmente para 11%, tomara que não vá para mais, mas eu acho que vai, infelizmente. Se for para 11%, CDI mais 4%, estamos falando de 15% ao ano, que é o mínimo do retorno que vocês esperavam nos investimentos ilíquidos nos fundos fechados, né? Exatamente. Enfim, não vai ser tão abaixo do que vocês tinham. Tá certo que vocês não vão conseguir atingir lá o 22%, 23%, 25%. Mas legal, bacana. E basicamente, então, vai ser um fundo de crédito high yield. E esses... Vai ter o que basicamente lá? CRA, CRI, debenture, FDICs? Pode ter... O mandato é bem amplo, Samuca. A gente pode alocar, como a Carol comentou, mas a gente tem essa base de originação muito forte, né? Então a ideia é fazer uma mescla entre algumas coisas que só esse fundo vai ter no mercado, porque é a gente que origina, e algumas coisas que, para poder complementar, principalmente questão de saque e de fundo listado, etc., a gente complementa com o que você comentou, CRI, CRA, debenture, etc. Então, alguns eventos de pré-pagamento, alguns kickers, como eu comentei, né? A empresa está numa situação ainda saindo de uma eventual crise. A gente teve Covid, tirando alguns setores de tecnologia, de e-commerce, a gente teve muito sofrimento. Empresas muito boas sofreram bastante, principalmente no começo da pandemia. Ainda que esse surto está sendo surreal, né? Tava com um colega que é diretor de uma empresa de testes, estava falando que a semana passada foi o maior pico de testes que eles fizeram desde que começou o Covid.
mas, por outro lado, com poucos sintomas e pouca morte, né? Espero que a gente esteja, talvez, no começo do fim agora desse processo, mas o fato é que a gente está dando mais de 2 anos. Muitos setores sofreram muito. Então tem companhias que tinham balanços muito robustos, que tinham histórias de décadas e décadas de sucesso, de boa gestão, e que tiveram de uma hora para outra quedas de 90%, 70%, 80%, 50% do seu faturamento. Isso machuca a companhia. Então a ideia é que algumas companhias dessa se recuperem em relação ao que elas tinham antes da pandemia e que você possa absorver esses kickers ou esses extras, né, como se fosse um prêmio naquele empréstimo. E essas são as histórias que talvez subam um pouco mais do que o CDI mais 4 e que a gente gosta aqui de prometer pouco e entregar muito. Então Boa. Eu prefiro mirar aqui no CDI mais 4, mas com alguma chance da gente entregar um pouco mais nesse fundo com um retorno e uma liquidez diferente do que o fundo mãe. Ale, sim, jogo rápido aqui. Brasil começou 2022 com o pé lá embaixo, no sentido negativo, né? Bolsa degringolando, juros pré-fixados subindo pra caramba, dólar não dando trégua. Lá fora o cenário tá ruim, temos eleição no Brasil, lá fora também inflação, muita gente falando que ela, embora não deva subir tanto, ela também não vai arrefecer. Cenário bem azedo, né? E aí, faz sentido ter essas estratégias? O quanto que isso impacta a decisão de ter ou não esse tipo de produto que vocês estão vindo ao mercado? O quanto que isso deveria beneficiar ou não? Se você vai investir em ações, aperta o cinto porque vai chacoalhar. Eventualmente, assim, tomara que não, mas podemos ter 2022 um ano negativo de novo. Samuca, toda vez que a gente tem um cenário assim, a gente fica com crise existencial na Jive, porque como cidadão a gente fica triste e como gestor a gente fica muito empolgado. Assim, tentar dar um pouco de perspectiva, né? Quando você tem o juro subindo tão rápido, e eu não me lembro de ter visto um juro sair de tão baixo para tão alto, tão rápido, né? O que seca é a liquidez. E quando seca a liquidez... Quando você fala seca a liquidez, as empresas ficam com dificuldade de acessar crédito, né? Porque fica caro. E a incerteza gera retração, né? E a inflação ajuda a piorar o cenário, dólar, idem, etc. Os investidores, principalmente estrangeiros, e aí mesmo não só crédito, mas injeção de equity mesmo, para que ele vai investir no Brasil, que ele não entende o que está acontecendo, não entende o que o governo fala, as mudanças perigosas e adicionais que a gente fez agora recentemente com teto de gastos e etc. E ele está investindo no all-time high, ainda que com perspectiva de aumento de juros de Fed, etc. Mas assim, Estados Unidos e Europa, ele conhece mais, ele está lá. A capacidade de investir capital é dezenas de vezes maior, o mercado é muito maior, a segurança jurídica é muito maior, por que ele vai olhar para cá? Né? Então, a redução da liquidez, ela é meio que generalizada. Né? O dinheiro está mais caro no Brasil, tem mais insegurança e o dinheiro não está vindo de fora. É melhor para trabalhar do tipo de ativo que a gente faz, porque a gente, no limite, o que a gente faz é dar liquidez para ativos ou empresas que têm pouco acesso à liquidez. Se pudesse resumir o que a Jive faz, a gente compra aquilo que não passa na diligência, o que os outros... A gente começa a trabalhar quando os outros param porque não passa na diligência, não passa no critério. Então, é melhor para a gente trabalhar com um cenário de juros de 2%, onde o crédito é abundante, onde o capital é abundante. Então, para nós é melhor. Agora, como eu estava comentando com a Carol, apesar de a gente entregar um retorno adequado com o que a gente se propõe a entregar, se o cenário de 24, 25, 26, 27 for pior, o que importa pra gente é que 25 seja melhor. Como a gente está lançando um fundo agora e a gente capta o próximo fundo ainda esse ano, o fundo mãe, de novo, esse é um bom período para se investir. Poxa, Alexandre, mas e o que já foi investido na Jive? Né? O fundo 1 a gente terminou de entregar todo o retorno. Quem investiu com a gente tirou um pouquinho mais de 2 vezes dinheiro. Qual foi o resultado anualizado do fundo? 20,6% ao ano já livre de taxa de administração e performance. Caramba, que legal. Então, em 5 anos, quem investiu com a gente R$1 saiu com 2, né? Em resumo aqui, arredondando a conta. Poxa, mas e o fundo 2? Né? O fundo 2, se a gente tiver 23, 24, 25 e 26 piores do que quando a gente investiu, lembrando que a gente investiu 2 no começo do fim da crise pré-Covid. Aquela crise que a gente teve 14, começou em 14 ali, aí 15, 16, 17, teve impeachment, teve tudo isso. A gente não lembra, né, às vezes, mas em relação à PIB foi pior do que a gente está vivendo agora, a Covid, né? Então a gente investiu naquele período, foi um período de muita baixa,
hoje é um período menos pior do que o período daquele momento, né? Então, para nós, é uma melhora de cenário. E os novos investimentos. Para investir é melhor, apesar de o cenário macro em geral tá conturbado. Exatamente. Então, no final do dia, a gente nunca fica animado como cidadão, mas como gestor a gente tem que confessar que é menos difícil trabalhar num cenário de falta de liquidez, de incerteza, do que num cenário de abundância de liquidez, de juros muito baixos para nós. Então, no final das contas, aqui a gente tá animado, né? Só quando entra na Jive, assim, ou quando entra no Zoom, lá no trabalho, a gente anima, mas, poxa, não é o que a gente gostaria. Podia ser um equilíbrio, podia ser menos pior do que tá agora. Boa. E, Ale, pegando um gancho do começo do nosso episódio, né? Você começou contando da história da Jive, falou que teve uma série de aprendizados, foi errando e acertando ao longo da vida da gestora. E aí eu queria fechar aqui o nosso episódio fazendo uma pergunta, né? Nesses 11 anos de Jive, o que você acha que foram, né, os maiores erros da gestora? O que você considera como aprendizado em todo esse processo, né? Embrolho jurídico, descobertas de garantias, uma série de coisas, né, que você veio contando aqui no episódio. O maior acerto que a gente teve quando a gente teve um retorno muito grande sobre a carteira do Lehman Brothers, que foi como começou a companhia, a gente tomou, na minha opinião, talvez a mais sábia das decisões, que foi, a partir daquele momento, investir 80% do resultado da companhia no que a gente faz. E essa regra continua até hoje. Então, eu espero que não tenha nenhum ouvinte do Outlier que queira colocar 80% do patrimônio na Jive, mas a gente coloca. Então, a gente em proporção ao patrimônio, a gente é o maior alocador. E tem que ser assim, do que a gente, né, oferece para os nossos investidores. E eu acho que essa é uma pólice de seguro eterna, de que você não vai querer fazer fundos cada vez maiores só por ter mais taxa de administração, porque no final do dia você tem o grosso do que você ganha, do que os seus colaboradores e sócios ganham, como cotista do mesmo fundo que os nossos investidores. Então acho que as gestoras que acabam ficando com pouco investimento proprietário nos fundos, ou que tem dois bolsos, né? O bolso do fundo que você põe o bom e o ótimo que você põe o proprietário, você acaba se desalinhando com o seu investidor. A Jive só investe através dos fundos, e nós somos cotistas muito relevantes, e do ponto de vista de alocação, de novo, eu espero que não tenha nenhum investidor que coloque 80% ou mais, nem perto disso, nos fundos da Jive, a gente coloca. Então, acho que esse foi o nosso, talvez, maior aprendizado. Eu acho que os maiores erros que a gente aprendeu é que, acho que em primeiro lugar, gente boa não está disponível na hora que você tem a vaga. Então, assim, gente boa você traz. Obviamente, a gente está falando aqui de alguém que você não tem assimetria de informação, que você acompanha o trabalho há bastante tempo, etc, etc. Puxa, aquela pessoa lá tá saindo. Ainda não tenho headcount, não tenho a vaga. Cara, a chance dessas duas coisas acontecerem é muito próxima de zero. Então traz, até porque a pessoa boa, ela cria o PNL. Ela mesma vai fazer uma nova tese, vai ajudar o investimento, vai melhorar algum processo. Então, acho que a gente perdeu a chance de contratar algumas pessoas muito boas que foram fazer coisas incríveis em outros lugares ou até criar novas casas que a gente aprendeu rápido. Ainda bem que você tem que errar certo, né? Errar certo significa errar rápido, né? O melhor erro é aquele que você percebe rápido, assim você não fica insistindo. O segundo que eu falei, o terceiro que eu falei aqui, o segundo erro, né, que a gente aprendeu aqui, é que de onde que não parece que vem nada, que não vem nada mesmo, gente. A gente é muito latino. A gente fica querendo gastar um tempo enorme naquilo que já deu errado. Poxa, onde você deveria gastar tempo naquilo que você sabe fazer bem, naquilo que você sabe que aquela energia vai dar um retorno, aquele tempo que você vai gastar, que você vai investir, vai dar um retorno muito alto. Então a gente tem que lutar contra um pouco do nosso estilo, como nação, como latino, né? Que a gente posterga o sacrifício, que a gente ajuda o mais fraco, né? A gente tem um pouco disso, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando de investimento, para não ficar gastando muito do seu tempo em alguma coisa que você tem elementos objetivos para dizer, cara, aqui você tem que realizar o seu prejuízo. É o famoso, acho que o mercado tem mais na linha dos líquidos o stop loss, né? Você para de perder. No nosso caso, realmente é focar naquilo que a gente tem indícios que faz bem. O terceiro e último ponto que acho que é legal da gente ouvir aqui é que se não tem número, não existe. Então, a gente tinha, por exemplo, uma crença de que quando a gente descobre que um devedor, por exemplo, profissional,
tem lá um novo CNPJ, uma nova empresa, que é um patrimônio escondido, etc, etc, a gente achava que o juiz precisava decidir que a gente poderia ir atrás dessa nova empresa dele. Então, para dar um exemplo, o sujeito opera pela Verduras e Couves S.A. E aí, essa empresa se endividou e ele abriu o Leguminosas S.A. No nome dos filhos ou de um offshore e começou a vender patrimônio. Desculpa, a fazer a mesma coisa que ele fazia e o patrimônio dele está lá. Quando a gente acreditava que quando a gente entrava com um pedido para falar, olha, a Leguminosas S.A. Faz a mesma coisa que a Verduras e Couves. Olha, é o mesmo, o endereço é o mesmo. Olha, os sócios são os filhos. Olha, você liga lá, construiu uma prova que a gente fez um circuit bar, ligou lá, tá aqui comprovado que quem atende é o antigo diretor da outra empresa. Então tá aqui todos os elementos de sucessão. A gente acreditava na Jive, até alguns anos atrás, que precisava da decisão do juiz. Pode pegar a Leguminosas S.A. E os números mostraram pra gente, o Data mostrou pra gente que entra com o pedido que o devedor panica. E ele vem correndo fazer um acordo. Então, o último aprendizado é, ok que você possa ter suas crenças, você pode ter suas convicções e elas podem te levar intuitivamente a checar. Mas olha o dado. O dado, a gente tem tanto dado hoje que a gente tem que focar em challenge, né? Em discutir, questionar as suas convicções, porque às vezes os dados, eles ratificam ou eles retificam. Eles falam, não é bem por aí, é mais pro outro lado. Mas, tem uma lista, viu, Carol? Eu costumo terminar esses papos aqui dizendo que a soberba precede a queda. Se começar a achar que sabe muito, se começar com essa papo, a Jive tá super bem, entrega muito retorno, que legal, é muito perigoso. É melhor continuar olhando o que falta subir do que o que já subiu, para não escorregar na montanha, sabe? Muito bom. Tem muito mais coisa que a gente queria cobrir aqui, mas estamos aprendendo ainda, né, Carol? Esse formato aqui presencial, com vídeo. Mas, cara, obrigado pelo bate-papo. Pô, prazer te rever aqui. Fazia acho que uns 3 anos que a gente não se falava. Desejo uma ótima empreitada para vocês aí nessa nova fase, né? Com esse novo tipo de produto um pouco mais líquido, né? Um pouco mais acessível, aliás, bem mais acessível. E tudo de bom para vocês. E como que se despede no presencial? Toquinho aqui? Não sei se é jockey pô, né? Se é cotovelo, pedra, tesoura, papel, eu não sei como é. Mas pelo menos nós fizemos o teste aqui. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns aí pelo novo formato. Eu acho que só tem a ganhar, né? O podcast já era legal, porque você via na bike, você via no Uber, você via, né, nos momentos. Mas se você tiver um pouco mais tranquilo, você pode agora ver ao vivo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela oportunidade de novo e num time muito bom pra gente, né? A gente lançando nos próximos dias um produto novo, poder compartilhar um pouco da história da Jive, o que vem por aí, a gente só tem a agradecer. Carola, obrigada por mais uma. Obrigada, Samuca. Pessoal, esse episódio vai estar disponível nas plataformas de podcast que vocês todos já estão acostumados a ouvir. E para quem eu vou repetir isso porque vocês vão se acostumar, vai estar no YouTube da XP também, tá? Então, para quem por acaso quiser ver no vídeo, YouTube da XP, eu gosto de, às vezes, alternar. Vários podcasts que estão gravando vídeos eu ouço via o YouTube também. Pessoal, muito obrigado pela audiência e vejo vocês na próxima.